Estamos de volta com o segundo bloco do programa Saúde em Foco. Hoje a gente está conversando sobre o aumento na incidência de doenças sexualmente transmissíveis em dois grupos, nos idosos e nos adolescentes. Aqui a gente recebe agora a doutora Nilvia Coutinho, que é psicóloga e vai conversar com a gente. Doutora Nilvia, primeiro eu queria muito agradecer pela sua presença. Estou muito feliz de estar aqui. Então, no primeiro bloco a gente conversou com a Uli e uma das questões que a gente colocou muito foi a informação e a forma como a família, os pais devem abordar a questão da sexualidade com as crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Então eu queria que você conversasse comigo a respeito disso, orientando como que um pai deve agir, como é que ele deve fazer para poder ele dar a informação correta, ele procurar saber o que está passando ali pela cabeça daquela criança que está virando, adolescente, que está mudando muito, né? E sem que, na verdade, também ele faça algo que possa ser invasivo e que faça com que a criança recue e se retraia. Fala para mim, Nilvia. Então, a adolescência por si já é uma fase muito difícil. Não, um dia eles são crianças, eles não têm responsabilidades, eles não têm que dar conta de nada. No outro dia, eles acordam com um corpo diferenciado, com uma genitália diferenciada, com sentimentos diferenciados, com desejos diferenciados. É uma coisa tão séria que, com relação a hormônios, isso só se compara à gravidez de uma mulher. Não é bom que a gente saiba disso para a gente respeitar esse momento. Agora, ninguém conhece melhor os pais do que... Ninguém conhece ninguém conhece melhor os filhos do que os pais, né? Então, cada pai e cada mãe conhece o seu filho, porque os filhos são diferentes. Então, cada pai e cada mãe vai desenvolver uma forma única de lidar com aquele adolescente. Não tem uma regra específica. Agora, os pais têm que entenderem que eles têm que ser informativos sempre, mas respeitar o limite desse adolescente, mas não abrir mão de falar sobre isso. Isso tem que ser falado, sim. Se isso não é falado dentro de casa, isso não é falado no ambiente legal. E aí, muitas vezes, quando chegam os especialistas, a situação já está séria, já está grave. E aí tem que haver uma interferência mais séria num assunto que poderia ser resolvido dentro de casa. E quando a criança não quer falar, criança, adolescente, eu vou até falar mais aqui adolescente, né? Porque eles, eu acho que a faixa em que isso acontece mais, e a gente tem que abordar mais, é no adolescente. Quando ele não quer falar, quando o pai chega e conversa, e de repente toca num assunto, no outro, tenta ir, né, dando aquela sondada e tal, e ele não fala nada, assim, como proceder? Então, mesmo que ele não se manifeste, mas a função informativa, ela tem que ser realizada. Não é? Com cuidado. Se for um filho que tem mais empatia com o pai, esse pai vai falar. De repente até perceber isso, né? E conversando entre né, pai e mãe, falando, poxa, olha, vai você, né? Não assim, tipo, empurrando a tarefa, mas nesse sentido que você falou, né? De ser alguém que tenha mais interação. Exatamente. Na verdade, é papel dos dois. Claro, né? claro. Mas aí você vai saber dentro da sua casa quem tem mais facilidade. Às vezes a menina, por exemplo, vai se abrir mais com uma mãe. Mas isso não é um modelo pré-determinado. Pode ser, tem meninas que se abrem melhor com o pai. Então, a gente tem que, na verdade, observar, mas falar sobre. Falar de uma fonte segura, falar de uma fonte que protege. É função dos pais, informar e proteger. E assim, uma outra preocupação que a gente tem é a seguinte, hoje os jovens, eles estão o tempo inteiro na internet, né? Por mais que os pais, eles tentem limitar isso, não é algo fácil. Então, como que você consegue ter essa questão assim do controle? É claro que a gente tem que estar sempre olhando o que eles estão vendo e tudo mais, mas isso foge ao nosso alcance total, né? Mas como fazer em relação a isso? Porque eu acho que também a proibição não é o melhor caminho, né? O que você me diz? Então, é meio termo, sempre, né? Mas estabelecendo regras, tem que ter uma preocupação grande com segurança, né? Hoje em dia a gente tem que pensar muito nisso. Por exemplo, você tem que acompanhar com quem seu filho está falando, sim. Porque pode estar falando muito bem. Hoje em dia nós temos casos de pedofilia. Então pode ser muito bem um adulto se passando por uma criança ou por um adolescente. Então não tem jeito. Criança, a gente tem que olhar tudo. Tomar cuidado, né, com uma história de uma criança de 3 anos, a gente vai dar um celular. Criança de 3 anos não tem que ter celular. Criança de 5 anos não tem que ter celular.
Então, são cuidados que a gente tem que ter sim. Porque, por exemplo, você tem uma criança de 5 anos que tem um celular com Wi-Fi, com acesso à internet, ele pode muito bem acessar uma coisa por engano. Aí você me diz, doutora, mas é porque ele só vê vídeo. Mas que vídeo? Como é que você vai garantir Qual que tipo de vídeo que ele tá conteúdo que essa criança vai assistir? Então, isso não é ser invasivo, não. Isso é ser cuidadoso. Tem que ser cuidar, pai, né? Isso é ser pai e mãe. Que não é o papel mais fácil do mundo, não. Eu acho que é o mais difícil. Né? Nós não somos amigos dos filhos, nós somos pais. Né? Pais têm que fazer isso, sim. Até porque, se você não tiver esse cuidado, quais encontros que essa criança vai ter? Que conversas são essas? Quais interações? Né? Como é que essa criança está vivendo? E num tempo que a gente trabalha muito, Patrícia. Então, que isso é mais difícil ainda. Pais e mães né? trabalhando, ausentes. O tempo inteiro. Então, na verdade, conciliar tudo isso é muito difícil. Mas é uma coisa que a gente não pode abrir mão, a gente tem que fazer. Com certeza. Nilva, deixa eu te perguntar também uma outra coisa. A gente também falou sobre o aumento das DSTs no outro grupo, que é o grupo dos idosos. A que você acha que isso... Qual é o motivo ou motivos que podem estar levando a isso? Tem vários fatores aí, né? Com relação à geração que é idosa hoje, é uma geração que de repente viveu aquela liberdade toda, como a Uli falou, dos anos 60, aquela coisa do pode tudo, né? Vamos lá. Aquela fase hippie, vale né? Paz coisa, e amor. Paz e amor. Então, na verdade, ainda pode ter um pouco de herança com relação a isso. Nós não podemos desconsiderar os avanços da medicina e da farmacêutica. Então, hoje em dia, a gente tem Viagra e companhia. Então, as pessoas estão fazendo sexo numa faixa etária mais prolongada. Estão vivendo mais também, né? E com mais qualidade de vida, que talvez né? não fizessem antes. A gente tem a questão da internet também, porque essa geração, de repente, não se preparou para as armadilhas da internet. Então, é muito fácil hoje em dia você marcar um encontro, você encontrar com alguém, e aí você acha que conhece, porque é uma geração que conhecia o vizinho, que conhecia as pessoas e que ainda acha. Você às vezes encontra com um idoso, ele para com você na rua, conversa com você, te dá um abraço. É um outro jeito, né? Quer dar carona. Hoje em dia a gente não faz isso, porque a gente está assustado. Né? Porque a nossa geração, de certa forma, já aprendeu um pouco. Essa geração, entre aspas, ela é mais inocente nesse sentido. E aí acaba pagando as consequências disso. E aí você recebe pacientes com esse tipo de problema no consultório? Como que costuma ser a reação desses pacientes? Então, por exemplo, agora a gente está num momento muito difícil, está tendo um avanço enorme de casos de sífilis. Uma doença que há pouco tempo não se falava mais. De 5 anos para cá, a coisa está horrorosa, aumentou muito, né? Aumentou justamente por aquilo que você e a Uli falaram. A AIDS, a nossa geração teve um contato com a AIDS, aquele contato com a morte, a AIDS aí de exponenciais como Fred Mercury, como Cazuza, né? Nós vimos pessoas morrerem, né? Atores, artistas, gente comum, vizinho, filme parente. Sobre isso, né? Toca-se nessa temática e a nossa geração tem um confronto maior com essa questão. Essa geração nova não, porque a AIDS hoje ela é uma doença crônica. Né? E aí, por isso, na verdade, eles deixam de se cuidar um pouco. Só que há uma série de mudanças numa vida quando acontece isso. E com consequências muito sérias. No caso de uma sífilis, por exemplo, pode levar a uma demência, a problemas cardíacos. E às vezes você não sabe o que você tem. E tem uma coisa que a gente não pode deixar de abordar quando chega no consultório. Se eu tenho um câncer, por exemplo, é uma questão minha comigo. Eu tenho que ver como eu vou lidar com isso. Agora, se eu tenho AIDS, se eu tenho sífilis, se eu tenho qualquer outra DST, eu tenho que ter uma postura ética com o outro também. Não cabe mais a mim. Não está mais na minha ordem. É verdade. Está na ordem do outro. Inclusive, se alguém tem uma doença sexualmente transmissível hoje e não comunica ao parceiro, ela pode ser processada. Então, na verdade, mexe muito com a cabeça. Você imagina, por exemplo, uma menina de 17 anos que tem a primeira relação sexual e descobre que tem HIV. E a gente tem a questão do preconceito. E nesse momento é muito importante ter um médico de confiança, é muito importante ter um psicólogo para lhe dar conta daquilo naquele momento. Não só para ela, mas para a família inteira. Claro, né? E é muito, muito importante, antes do médico e antes do psicólogo, a família. Essa família, a forma como essa família se comporta é determinante muitas vezes para o sucesso do tratamento. Porque ao lidar com aquela realidade, algumas pessoas, por exemplo, vão achar sentido para a vida.
Algumas pessoas, quando têm uma experiência de olhar a morte de perto, tomam uma nova significação para a vida. Aquela vida que de repente não tinha muito sentido, passa a ter. Porque descobre que curta a vida, que pode acabar a qualquer momento. Né? Por outro lado, tem pessoas que se entregam. Então, nesse momento, e a gente sabe, você sabe disso muito bem, que a forma como a pessoa está psicologicamente interfere em qualquer tipo de tratamento. Então, essa significação que ela vai dar a essa questão é primordial para que ela possa lidar com isso. Na verdade. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas voltamos no terceiro bloco para continuar conversando com a doutora Nilvia sobre um assunto que é tão importante. Não saiam daí.